Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 20ª aula do nosso curso de Ciência de Dados com Python para apostadores esportivos. Na aula de hoje, a gente vai estudar uma biblioteca de visualização de dados chamada Seaborn. O Seaborn é uma das mais poderosas ferramentas para a plotagem dos mais variados tipos de gráficos no Python. Ela é perfeita para análise exploratória de dados e para a gente conhecer a fundo como os dados se comportam numa determinada base de dados. Então, para a gente iniciar, eu vou importar o Seaborn, vou importar ele como SNS, e aqui eu vou importar o Pandas e o Matplotlib, que a gente vai utilizar para trabalhar na nossa base de dados. Aqui é basicamente a mesma base que a gente tem utilizado nos últimos vídeos. Vou ler a base de dados, que é lá do Futebol Data, da Inglaterra, temporada passada. Vou deixar... Não vou pegar os pontos, vou pegar apenas o profit acumulado. Então, vou calcular aqui o profit acumulado do mandante, do empate e do visitante, igual a gente fez nas nossas duas últimas aulas. E vamos para o nosso primeiro gráfico. O primeiro gráfico vai ser o gráfico de linha com o profit acumulado ao longo do tempo. O Seaborn, ele não é muito recomendado para fazer gráfico de linhas, né? Para você trabalhar com... Você quer fazer um gráfico de linhas, é melhor você utilizar o Matplotlib. Mas ele traz essa opção, né? Ele traz o Line Plot. No eixo X, a gente vai fazer um range, né? Que vai até o tamanho da coluna, né? Profit acumulado. E no eixo Y, eu vou colocar o profit acumulado e eu quero que ele coloque a linha como sendo da cor azul. Aqui, vou chamar o Matplotlib para colocar essas legendas e vamos visualizar como é que fica o resultado. Então, temos aí, ó. Daí o nosso gráfico fica extremamente bonito. O Seaborn, ele é um pouco mais poderoso, só que ele é mais utilizado para gráficos mais complexos, né, com mais coisas. Uma outra possibilidade que a gente poderia fazer é fazer um gráfico de scatter, né? Então, simplesmente chamar a biblioteca do Seaborn, chamar a função scatterplot, colocar no eixo X o index do nosso data frame e no eixo Y o nosso profit acumulado. Na hora que a gente executar essa célula, a gente vai ter um gráfico. O gráfico é o mesmo, só que agora a gente tem aqui as bolinhas representando o profit acumulado ao longo do tempo, né? Então, fica as duas formas da gente calcular esse gráfico. Um outro gráfico interessante é o gráfico da distribuição de gols. Aqui eu vou fazer os exemplos sempre para o mandante, mas vocês podem fazer para o visitante, para os gols total. Mas vamos lá, eu quero plotar como que os gols da Premier League estão distribuídos ao longo do tempo. Então, eu vou chamar o Seaborn, vou utilizar o distplot. Essa função é a função mais antiga. Vou colocar aqui qual é a função que eu quero plotar e a cor que eu vou querer esse histograma. Então, aqui coloquei o título e os x e y label e vou realizar o nosso plot. Ele vai dar um aviso aí, dizendo que essa função distplot, ela é uma função que vai ser removida do Seaborn, né, que ela já não é mais utilizada. Mas olha como é interessante. Então, a gente tem aí, ó, o gráfico com os gols, né, o histograma de gols, e a gente tem a distribuição, né, como se ele estivesse calculando a densidade de probabilidade desses gols. Ele coloca aqui um link para a gente visualizar, né, com a nova função. Quando a gente entra nesse link, ele apresenta, né, a função distplot e ele mostra qual é a função que vai substituir essa distplot. Então, ele coloca aqui qual é a função. Então, vamos fazer igual ele apresenta lá no tutorial. Então, a função é o histplot, né? O histograma plot. E, basicamente, a sintaxe continua sendo a mesma. Então, notem que a gente tem aí um histograma bem mais requintado do que o anterior. Só que, professor, está faltando essa linha onde tem a densidade de probabilidade. Para a gente fazer isso, a gente acrescenta esse código aqui, KDE igual a true. Então, executando novamente, ele vai desenhar aí a densidade de probabilidade. E para finalizar a aula de hoje,
vamos ver o gráfico com os times mais lucrativos. Como sempre, para a gente plotar um gráfico, a gente precisa trabalhar na nossa base. Então, o que é que eu vou fazer? Vou criar uma variável chamada Profit por equipe, vou agrupar pelo time mandante, pegar a coluna do Profit do time mandante e vou somar. Depois, eu vou dar um Sort Values, ou seja, eu vou ordenar. Normalmente, ele coloca do menor para o maior, só que eu quero o contrário. Então, eu vou colocar aqui Ascending igual a False e vou plotar as 10 equipes mais lucrativas, para a gente ver. A gente está pegando a Premier League da temporada passada, então o time do Leicester foi a equipe mais lucrativa jogando em casa. Então, vamos pegar esse Profit por equipe Head 10, né? Essa lista que a gente acabou de visualizar, e vou salvar ela na variável top 10. Vou chamar o bar plot, né, que é uma função do Seaborn. O eixo X eu vou colocar o index, no eixo Y eu vou colocar os valores e vou pedir para ele imprimir. Vou comentar essa linha aqui e vamos executar para a gente visualizar o resultado. Então ele colocou aí, ó, as 10 equipes mais lucrativas. No eixo Y a gente tem o lucro total e no eixo X a gente tem a equipe. Só que os nomes acabaram por se sobrepor. Então o que a gente vai fazer? A gente vai descomentar essa linha. E o que essa linha vai fazer? Vai pegar os nomes das equipes e vai fazer uma rotação de 45 graus. Poderia ser 90, mas nesse vídeo eu quis trazer 45 graus para a gente ver que também fica com uma leitura agradável. Se gostou dessa aula, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda uma mensagem lá no nosso grupo do Telegram. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até a nossa próxima aula.